João Hernandes, um morador de rua, sonhou com um ônibus em alta velocidade que levava dezenas de passageiros. No sonho, ele viu pessoas clamando por ajuda, enquanto muitas das outras permaneciam imóveis espalhadas pelo chão. Movido pela coragem e apenas com os detalhes vívidos de seu sonho, ele enfrentou o ceticismo e o ridículo, sendo apelidado de "o louco da rodoviária", ao tentar impedir que sua visão se tornasse realidade. A cidade pulsava em seu ritmo incessante, com o barulho dos carros, o burburinho das pessoas e o aroma de comida de rua misturando-se no ar. No entanto, nas sombras da rodoviária, um homem se destacava contra o cenário urbano. João, com sua barba desgrenhada e roupas gastas pelo tempo, observava o mundo ao seu redor com olhos profundos e cansados. Ele era como um fantasma, presente mas invisível para a maioria que passava apressadamente. João estava sem teto há 20 anos. Ele não havia escolhido a vida nas ruas, mas por consequência de escolhas incertas, a vida o levou até elas. Antes de ser conhecido como João, o morador de rua, ele tinha uma família, um emprego e sonhos. Mas a vida, com suas reviravoltas inesperadas, o levou a um caminho de perdas e desilusões. Agora, seu lar era um beco protegido por uma marquise desgastada e seu colchão, um amontoado de papelões. Com mãos calejadas, ele segurava um recipiente velho, esperando por algumas moedas de bondade. Mas mais do que isso, ele buscava algo intangível, conexão e humanidade. Em sua mente, memórias fragmentadas de um passado distante dançavam, lembrando-o de tempos mais felizes, de uma vida que já não parecia ser sua. De repente, um grupo de jovens passou rindo e apontando para ele. Um deles, mais audacioso, chutou o copo de suas mãos, espalhando as poucas moedas pelo chão. "Vai trabalhar, vagabundo!" gritou o jovem, enquanto seus amigos riam e continuavam seu caminho. João, acostumado com tais humilhações, simplesmente abaixou a cabeça, recolhendo suas moedas com dignidade silenciosa. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma inquietação crescia dentro dele, uma sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Ele não sabia ainda, mas sua vida, e a de muitos outros, estava prestes a mudar para sempre. E tudo começaria com um sonho. Enquanto a noite caía, a rodoviária gradualmente esvaziava-se do frenesi diurno. João encontrou um canto abrigado sob um dos bancos de espera. Enrolou-se em seu cobertor surrado e fechou os olhos. O dia havia sido longo, e ele ansiava por um breve repouso. Mas o universo tinha outros planos para ele. Enquanto dormia, algo atormentava João. Ele resmungava e estava inquieto. No início, era apenas um zumbido, como o som distante de um motor. Mas rapidamente, o zumbido transformou-se no rugido ensurdecedor de um ônibus em alta velocidade. Em sua mente, João se viu de pé em uma estrada deserta. No horizonte, um ônibus se aproximava, e suas janelas iluminadas revelavam rostos assustados de passageiros que pareciam pressentir o perigo iminente. O ônibus acelerava, e João podia sentir o chão vibrar sob seus pés. Ele tentou gritar, advertir, mas nenhum som saía de sua boca. E então, em um momento de clareza aterradora, ele viu a placa do ônibus, FTR 9087. Em uma faixa luminosa na frente do vidro, estava escrito em letras brilhantes: Belo Horizonte, alternando entre o destino e o horário de saída às 8h15. Tudo estava nítido, como se estivesse gravado em sua mente. O impacto do ônibus foi assustador. O som de metal retorcido, vidro estilhaçando e gritos ecoaram em seus ouvidos. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo ficou em silêncio. João acordou ofegante, com o som da buzina de um carro na rua. Seu coração batia descontroladamente em seu peito. O sonho havia sido tão real, tão vívido, que ele podia sentir o cheiro de fumaça e gasolina em suas narinas. Ele sabia, em seu íntimo, que aquilo não era apenas um sonho. Era um aviso. Com determinação e coragem, ele se levantou, guardou seu cobertor e foi em direção às plataformas de embarque. Ele tinha que encontrar aquele ônibus. Tinha que impedir a tragédia que se avizinhava. Já havia amanhecido, e por consequência, ele tinha pouco tempo. O som de anúncios de partidas e chegadas ecoava pelos alto-falantes, misturando-se com as conversas dos viajantes. João, com o coração batendo forte e a imagem da placa gravada em sua mente, percorreu os corredores em busca do ônibus para Belo Horizonte.
Lá estava ele, estacionado na plataforma 7, pronto para embarcar. O relógio da rodoviária marcava 8 horas, apenas 15 minutos antes do horário que havia visto em seu sonho. Sem hesitar, João correu em direção ao ônibus. Com sua voz carregada de desespero e preocupação, ele começou a gritar para todos que não era para entrarem naquele ônibus. Os passageiros, surpresos, olharam para ele com expressões variadas de confusão, medo e irritação. O motorista, um homem de semblante sério, saiu de sua cabine franzindo a testa em desagrado. Irritado, ele questionou João com arrogância. "O que você pensa que está fazendo, seu vagabundo? Sai fora daqui antes que eu chame os seguranças." João, sem se intimidar, continuou tentando explicar que havia tido uma visão e que aquele ônibus iria ter um impacto muito grande. Ele descreveu com detalhes todo o seu sonho e implorou para que acreditassem nele, apontando para a placa e para o destino descrito, dizendo que era exatamente o que ele havia visto em seu sonho. Um murmúrio de inquietação percorreu os passageiros. Alguns olhavam para João com pena, outros com medo. Uma mãe abraçou seu filho mais perto, enquanto um casal de idosos trocava olhares preocupados. Mas muitos simplesmente balançaram a cabeça, desdenhando das palavras do morador de rua. O motorista, perdendo a paciência, chamou a segurança que o retiraram de lá à força. João tentou resistir. Seus olhos imploravam para os passageiros que o ouvissem. Alguns passageiros, influenciados pelo medo e dúvida, começaram a desembarcar, escolhendo perder a viagem ao invés de arriscar suas vidas. Mas nem todos estavam convencidos. O motorista, bufando de raiva, entrou na cabine e ligou o motor, determinado a seguir viagem. João, com um coração pesado, observou o ônibus partir, levando consigo os destinos de todos a bordo. À medida que o sol se estendia sob o céu, lançando seus raios dourados sobre a cidade, a rodoviária já estava em plena atividade. Entre os viajantes matinais, um jovem se destacava, com cabelos desgrenhados e olhos atentos fixos em seu smartphone. Ele havia capturado toda a cena anterior: o desespero palpável de João, a hesitação dos passageiros e a determinação inabalável do motorista. Rapidamente, ele carregou o vídeo nas redes sociais com a legenda: "Homem tenta impedir a viagem. Herói ou louco?" Não demorou muito para que o vídeo ganhasse tração. Em poucas horas, o que começou com algumas centenas de visualizações rapidamente se transformou em milhares. A cidade estava dividida. Alguns viam João como um visionário, alguém com um dom especial que tentava salvar vidas. Outros o ridicularizavam, apelidando-o de louco da rodoviária, descartando suas ações como as de um charlatão em busca de atenção. À medida que o dia avançava, a história de João se tornava o assunto principal. Blogs, sites de notícias e influenciadores digitais compartilhavam e comentavam o vídeo. Debates fervorosos surgiam. Seria possível que João realmente tivesse tido uma premonição? Ou tudo não passava de uma encenação? Por volta do meio-dia, a rodoviária estava abarrotada de repórteres e curiosos, todos em busca do agora famoso vidente da rodoviária. Mas João, desconfortável com toda a atenção, havia desaparecido nas sombras da cidade, buscando refúgio longe dos olhos do público. O jovem cinegrafista, no entanto, estava no centro das atenções, narrando sua experiência e descrevendo a intensidade do momento. Ele falou sobre a urgência na voz de João, a atitude do motorista, a atmosfera carregada e a reação dividida dos passageiros. A cidade estava em polvorosa e a premonição de João havia se tornado o centro das atenções. A tarde avançava e uma atmosfera de tensão crescente envolvia a cidade. A rodoviária de Belo Horizonte estava particularmente agitada. Repórteres, com suas câmeras e microfones, se posicionavam estrategicamente, esperando o momento de entrevistar os passageiros do ônibus que se tornara o centro das atenções. Afinal, aquele era o ônibus que João, o vidente da rodoviária, havia advertido. À medida que o relógio avançava, o ônibus, que deveria chegar por volta das 18 horas, ainda não dava sinais de sua chegada. Os primeiros murmúrios de dúvida começaram a surgir entre os repórteres e curiosos. Talvez o vidente esteja errado e o ônibus só está atrasado por conta do trânsito. Alguns sussurravam. Outros, mais céticos, riam abertamente, preparando-se para desacreditar João e sua premonição. Nas redes sociais, a zombaria crescia.
Muitos postavam memes e piadas sobre João, ridicularizando sua previsão. Onde está o desastre que o vidente da rodoviária previu? Zombavam alguns. A tensão era palpável, e a rodoviária tornou-se um caldeirão de emoções conflitantes. No entanto, à medida que as horas passavam e o ônibus ainda não aparecia, a atmosfera começou a mudar. O que antes era zombaria transformou-se em preocupação. Os repórteres que inicialmente esperavam uma história leve, agora olhavam ansiosamente para seus telefones, buscando atualizações. Foi então que a notícia chegou. Uma emissora de TV local interrompeu sua programação regular para transmitir imagens aéreas de um incidente na estrada que levava a Belo Horizonte. O ônibus, reconhecível pela placa FTR 9087, estava capotado, cercado por equipes de resgate. A repórter no local confirmou o que todos temiam: era o ônibus que João havia advertido. Um silêncio sepulcral tomou conta da rodoviária. As zombarias e risadas de momentos atrás pareciam uma memória distante. A realidade da premonição de João se concretizara de forma infeliz. Enquanto as equipes de resgate trabalhavam para ajudar os sobreviventes, a cidade mergulhava em um estado de choque e reflexão. João, o morador de rua ridicularizado por muitos, havia previsto uma tragédia que agora unia a todos em luto e incredulidade. E a pergunta que permanecia no ar era: como ele sabia? As luzes da rodoviária de Belo Horizonte brilhavam intensamente, refletindo a agitação e o alvoroço que dominavam o local. A notícia havia se espalhado como um incêndio, e uma multidão se reunira, esperando por atualizações sobre os passageiros e buscando entender o inexplicável. Dentro da rodoviária, os telões transmitiam as notícias ao vivo. As imagens mostravam o resgate em andamento, com paramédicos e bombeiros trabalhando incansavelmente para salvar vidas. A cada sobrevivente resgatado, um suspiro coletivo de alívio percorria a multidão, mas a cada confirmação de uma vida perdida, um silêncio pesado se abatia. A repórter no local anunciou os números. Dos 25 passageiros a bordo, apenas 11 haviam sobrevivido. Fora os sobreviventes que estavam a bordo, 15 pessoas também haviam sido salvas. Eram aqueles que haviam decidido desembarcar após o aviso de João. A magnitude da premonição de João tornou-se ainda mais evidente com esses números. Se não fosse por sua intervenção, a contagem de vidas perdidas poderia ter sido muito maior. Enquanto a cidade estava em luto e processava a gravidade da situação, um murmúrio crescente começou a se espalhar pela rodoviária com questionamentos sobre o paradeiro de João. O homem que tinha previsto aquele infortúnio havia desaparecido, tornando-se quase um fantasma. Alguns diziam que ele havia sido visto em um parque nas proximidades, enquanto outros acreditavam que ele havia deixado a cidade, temendo represálias. Os passageiros que haviam ouvido o aviso de João e que decidiram cancelar a viagem, retornaram até a rodoviária para compartilhar a experiência com os repórteres e agradecer João em rede nacional pela coragem e heroísmo do mesmo. A cidade estava dividida. Enquanto muitos viam João como um herói, outros ainda o consideravam uma fraude. Mas, em meio ao caos, uma figura familiar emergiu das sombras. João, com sua barba desgrenhada e olhos cansados, entrou na rodoviária. A multidão se silenciou instantaneamente. Com a voz embargada, João falou sobre sua visão, explicando como a imagem do acidente havia vindo a ele em um sonho. Magoado, ele expressou sua profunda tristeza pelas vidas perdidas e sua gratidão por aqueles que haviam escutado seu aviso. Ele não buscava reconhecimento, apenas entendimento. A noite avançou, e a cidade, abalada pela tragédia e pelo mistério, tentava encontrar algum sentido para o inexplicável. E no centro de tudo estava João, o vidente da rodoviária, um homem simples que, com sua premonição, havia mudado o destino de muitos. A história de João não demorou a ultrapassar as fronteiras do país. Jornais internacionais, programas de televisão e influenciadores digitais de todo o mundo começaram a cobrir sua incrível premonição. A capacidade de João de prever um evento tão trágico e específico capturou a imaginação de milhões. Ele passou a ser apelidado de "o profeta das ruas" por alguns, enquanto outros o viam como um santo em formação. De todas as partes do mundo, pessoas vinham visitar a pequena cidade, esperando encontrar João e receber sua bênção, ou talvez uma visão de seu próprio futuro. A capela que João costumava frequentar,
que antes era um refúgio silencioso, tornou-se um local de peregrinação. Muitos traziam presentes, cartas e ofertas, agradecendo a João por sua coragem e buscando sua orientação. Mas em meio a toda essa atenção, a maior surpresa para João ainda estava por vir. Uma tarde, enquanto ele estava sentado no jardim da capela, uma família se aproximou. Eram rostos familiares, mas que ele não via há anos. Seus olhos se encheram de lágrimas ao reconhecer sua irmã mais nova, agora adulta, acompanhada de seus próprios filhos. A família de João, da qual ele havia se separado devido a circunstâncias infelizes, finalmente o havia encontrado. A reunião foi emocionante. Abraços apertados, lágrimas e risadas preencheram o ar. João soube naquele momento que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Com o apoio de sua família e a generosidade daqueles que foram tocados por sua história, ele deixou as ruas. Uma casa foi providenciada para ele, e João começou a reconstruir sua vida, agora cercado por amor e reconhecimento. Após a história de João, me diga, se você fosse um dos passageiros daquele ônibus, teria desembarcado após o aviso ou teria seguido a viagem? Comente abaixo sua escolha. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!